Vocês sabem o que foi o Fundiloa? Não? Então venham comigo nessa aula, que mesmo ela sendo curtinha, nós vamos abranger um pouquinho sobre esse plano econômico, sobre essa reestruturação da dívida do Brasil, que vai ter reflexos muito importantes aí na própria economia do Brasil, de um modo geral, e que vai se perpetuar durante muito tempo com problemas aí para o próprio Brasil, com aquilo que foi feito, ou melhor, com aquilo que deixou de ser feito para realmente melhorar a economia do Brasil. Muito bem, como vocês sabem, porque realmente vem acompanhando as nossas videoaulas, o Brasil, ali no dia 15 de novembro de 1889, teve a proclamação da República. Mas, com essa proclamação, com a mudança de regime, não significa que todas as circunstâncias, todos os problemas tenham sido sanados no Brasil. Muito pelo contrário, pioraram em várias circunstâncias, por exemplo, na própria questão econômica aí do Brasil. Até porque a mudança de governo, de império para a república, trazia certas desconfianças, principalmente para os credores internacionais, provocando a desvalorização da moeda, provocando situações problemáticas para a economia do Brasil, como, por exemplo, quem iria ficar com o pagamento da dívida do Brasil, se ela iria ser paga, reconhecida ou não, até porque há muitas décadas o Brasil era governado pelo imperador Dom Pedro II e agora nós tivemos essa quebra, essa mudança importante no Brasil. E aí vocês têm que ter em mente que ao longo do governo imperial, o Brasil passou por circunstâncias problemáticas que ampliaram bastante a dívida do Brasil, como por exemplo, a própria Guerra do Paraguai, que foi nefasta para a economia do Brasil, problemática demais, aumentando profundamente a dívida que o Brasil tinha. E é claro, essa dívida vai ter que ser paga. Outros problemas que nós podemos citar aqui para vocês foi inclusive a seca que teve no Nordeste entre os anos aí de 1877, seguindo aí adiante. Esse período, a famosa seca dos dois setes, ela problematizou, ela matou uma grande parcela da própria população do Nordeste. E é claro que isso também, além do caos provocado pelo morticínio, você teve a destruição das plantações, a destruição, por exemplo, do gado, a perda financeira que vai se perpetuar ao longo de muito tempo no Brasil. Isso dificultava a economia do Brasil, ainda como eu disse para vocês, na fase do Império. Mas chegando à República não significa que vai ter todo um conjunto de mudanças que vai ser especificamente benéfico. E aí, por exemplo, já no governo de Deodoro da Fonseca, nós tivemos um plano econômico que foi chamado, apelidado de encilhamento. E aí vocês dão aquela olhada na minha videoaula sobre o encilhamento para entender melhor esse plano econômico, que, resumindo, foi um momento em que o Brasil pensou em se industrializar, aumentar a emissão de papel moeda, facilitando, por exemplo, o crédito, a fabricação de dinheiro, literalmente mesmo, fabricação de dinheiro pelos bancos para que esse dinheiro fosse emprestado, aumentando a circulação da moeda, mas isso tem uma repercussão muito grave, a desvalorização da moeda do Brasil, fazendo com que aumentasse a inflação. E aí você teve conflitos, como por exemplo a revolta da Armada, você teve conflitos no Brasil, como por exemplo a revolta federalista, você teve problemas no governo de Prudente de Moraes, como a Guerra de Canudos, e é claro que isso gerou altos custos financeiros para o Brasil. E aí, é claro que você tem que pagar isso que foi contraído ao longo desses governos, ao longo de todo esse período, e o Brasil chegou ali a uma situação em que estava na iminência de ter a bancarrota, ou seja, quebrar mesmo o próprio país financeiramente. Para piorar a própria situação, como era dito, o Brasil tinha uma vocação agrícola, e não nego isso, mas o problema é quando você se concentra só nisso, e para piorar, quando a concentração é basicamente em um único produto, o café. Nada contra o café, mas o problema é quando você se concentra em um único produto, você vai passar, e principalmente quando você depende do mercado externo, e aí quando você tem a alta e a baixa do preço desse próprio produto,
E basicamente esse único produto também vai ter circunstâncias problemáticas para o Brasil. E aí, somando a tudo isso, somando a todas essas situações e várias outras, que a gente vai citar em outras videoaulas, né, para vocês, o importante é saber que aí já no governo do presidente Campos Salles, para ser mais exato, antes mesmo dele ser empossado, já começou algumas tratativas ali com os Rothschild. E aí vocês pesquisam quem são esses banqueiros, os Rothschilds, para entender melhor aquilo que estava acontecendo no Brasil. Esse mesmo grupo já tinha feito um financiamento, né, um empréstimo para a Argentina. E esse financiamento, esse empréstimo de 15 milhões de libras esterlinas, com juros de 6% ao ano, que deveriam ser pagos, claro, mas caso não fosse pago, eles ficariam com o controle da alfândega, também da Argentina, ficariam com o controle, por exemplo, do lucro ali das estradas de ferro, daquilo que era transportado pelo próprio governo, assim como também pelas ferrovias. Isso serviu de exemplo para o Brasil fazer também um fundilô, né? Um novo acordo com relação à sua dívida, reestruturação da dívida. Tecnicamente, esse grupo de banqueiros ingleses iria comprar a dívida do Brasil, iria ficar com essa dívida e iria refinanciar a dívida que o Brasil tinha. E no caso do Brasil seria de 10 milhões de libras esterlinas. E para vocês aí, fique sabendo que era muito dinheiro. É só dar uma olhada ali quanto custou a compra do Acre pelo Brasil. E aí vocês observam quanto seria naquela época 10 milhões de libras esterlinas e o que poderia ser feito com esse valor que o Brasil estaria assumindo, né, esse empréstimo, esse refinanciamento da dívida pelo prazo de 10 anos. Deveria então ser pago em 10 anos. Porém, esse início do pagamento seria feito depois de 3 anos iniciais, aonde, claro, através desse financiamento que o Brasil estaria recebendo, esse dinheiro deveria ser investido aqui, como por exemplo na ampliação de portos, ferrovias, estradas, melhoria, por exemplo, na infraestrutura para aumentar a arrecadação. Mas adivinha? Pensa aí no Brasil e veja se isso vai ser realmente feito, né? Principalmente porque o governo do presidente Campos Salles seria de 4 anos e ele passaria 3 anos sem esse pagamento da dívida. E aí, né, jogando lá para frente para que essa dívida fosse paga pelos seus sucessores. Nesse quadro, então, o que é estabelecido desse próprio pagamento da dívida era imprescindível, por exemplo, diminuir a inflação no Brasil. E como você faria essa própria diminuição da inflação? Diminuindo, por exemplo, as obras, as construções, o financiamento, né, que o governo faria nessa infraestrutura. Ele também iria recolher aquele papel moeda que foi lançado a mais, gerando inflação e desvalorização da moeda. Isso prejudicava, por exemplo, em parte a economia do Brasil, no sentido em que, tendo uma valorização da moeda, o lucro na venda do café seria menor. E adivinha, o café era, há muito tempo, como vocês sabem, o carro-chefe, a gente já falou aqui, né? O carro-chefe na economia do Brasil. Então, desvalorização da moeda era interessante e ele iria fazer o Campos Salles uma valorização obrigatória da própria moeda, porque isso é o que estava sendo exigido pelos financiadores da dívida do Brasil. E aí, claro que nesse contexto do que estava acontecendo, com esse refinanciamento dessa própria dívida e com ela a tentativa de diminuir pela exigência que foi feita da própria inflação do Brasil, deveria ser feito, por exemplo, o controle do aumento dos salários, para que justamente os trabalhadores, tendo a diminuição do seu poder de compra, diminuísse a compra de produtos. E diminuindo a compra de produtos, a ideia era que sobrava esses próprios produtos e nesse contexto iria forçar a diminuição da própria inflação. Claro que isso provoca um efeito danoso para o poder de compra, o aumento da carestia, das dificuldades sociais desses próprios trabalhadores no Brasil. Mas se ligue nisso, porque muitas vezes isso aconteceu e infelizmente
vai continuar acontecendo no Brasil, porque são estratégias que muitas vezes são usadas. Por isso, é imprescindível que vocês vejam as minhas videoaulas para entender melhor esses planos, essas estratégias econômicas que são lançadas no Brasil e que, vez por outra, apenas se repete, mudando o nome, alguma fórmula simples, mas no contexto geral é basicamente a mesma coisa. Então, procurando achatar o poder de compra desses próprios trabalhadores, diminuindo a industrialização do Brasil e investindo na produção do café, era uma estratégia lançada nesse momento para que o Brasil pudesse pagar o próprio empréstimo. Mas aí ficava a questão: o Brasil recebeu dinheiro, e caso ele não pagasse, aí seria até melhor para os banqueiros se o Brasil não pagasse, porque eles ficariam com o controle do abastecimento de água na cidade do Rio de Janeiro, que era a capital do Brasil. Eles ficavam com o controle da Ferrovia Central do Brasil, né? A Central do Brasil ficaria sob o controle deles, aonde eles poderiam colocar as tarifas, as taxas, teriam o controle dos lucros dela. Mas mais do que tudo isso, o mais importante dessas citações, daquilo que eles iriam receber em troca caso o Brasil não pagasse, seria o controle alfandegário, né? O controle do lucro de todas as alfândegas do Brasil, ou seja, de todos os produtos que entravam e saíam no Brasil. Eles poderiam cobrar impostos, cobrar as taxas, ou quem sabe até proibir de um produto entrar ou sair no Brasil. Nesse contexto, seria dramático caso o Brasil não conseguisse pagar essa dívida com esses banqueiros. Mas, para nossa sorte, nós vamos conseguir pagar isso daí, mas não se preocupe não, que nós vamos fazer outros fundloans, né? Na medida que a gente vai passar o tempo, ao invés de realmente buscar melhorar a economia do Brasil, em muitos casos a gente apenas pedia dinheiro emprestado e ficava rolando essas dívidas. Mas aí é algo que nós vamos falar para vocês em outros momentos, né? Em outras videoaulas. Como vocês viram, o Fundloan foi uma tentativa de recuperar a economia do Brasil, que realmente estava muito prejudicada nesse momento, nessa fase, aí no momento inicial do próprio governo de Campos Salles, mas é claro que nem tudo funcionou como realmente disseram que iriam fazer. Mas aí é uma situação que a gente vai abranger em outras videoaulas para vocês. Por enquanto, ficamos aí apenas com o que foi o Fundloan, assim como essa própria situação mexeu com a dinâmica econômica e social e política também no Brasil, até porque teve muita gente que ganhou com isso, né? Então, envolvendo, por exemplo, certos políticos, que depois nós vamos tratar com relação a esse Fundloan, tá certo? Não esqueça então todos vocês de se inscrever no nosso canal, assim como também é muito importante que vocês enviem essa videoaula para outras pessoas, para que elas tenham acesso, vejam esse material e, por exemplo, se der bem, né? Passe pelaquela prova sem grandes dificuldades e entenda melhor esses próprios assuntos nos quais nós estamos falando. E aí dá o seu like também e veja as nossas playlists, porque elas são importantes, porque temos assuntos que são relacionados, como por exemplo, além de falarmos do Fundloan, nós já temos ali assuntos como, por exemplo, o encilhamento e outros planos econômicos que foram feitos no Brasil, por exemplo, durante o período da própria República. Então, pessoal, estamos indo e até a próxima!